Eu vivo falando pra você que você precisa arrumar um amigo gringo, né? Que tal ter um professor gringo pra você praticar? Lá no iTalk tá cheio. Tem um link aqui na descrição. Vai lá conhecer. Eu estou aqui neste cenário que vocês provavelmente não conhecem. Que cenário é esse? Cadê a tia? Eu tô aqui na casa da Ju, a gente veio aqui bater um papo. Essa aqui é a Bruna, minha amiga querida, master. Olha, nossa madrinha tá aqui. Ela tá ali, ó, escondida. E aí a gente vai conversar um pouquinho com a Bruna, que ela vai contar a experiência dela nos States, porque ela fez um high school, mas ela não pretendia fazer um high school. Como é que é essa história? Fala um oi pra galera. E conta um pouquinho aí da sua experiência. Como que você foi fazer o high school lá nos Estados Unidos? Conta aí. Então, gente, a minha história começou de Estados Unidos desde muito pequenininha. Eu sempre quis muito conhecer os Estados Unidos. Mas quando eu tava no terceiro colegial, eu tava num estresse, assim, na minha casa, falando, mãe, eu quero muito conhecer a neve. E tava naquele momento da adolescência. Neve. Let it go, let it go. Deu um negócio de Elsa. Deu. Ali. Tá. E aí eu falei, mãe, eu quero muito. Deu um surto de adolescente. E minha mãe falou, tá, vai, filha, vai. É melhor tu ir mesmo. E me mandou pra casa de uma prima dela que morava lá. Mora até hoje, inclusive. E aí você acabou ficando porque você quis fazer... Lá eles têm o fourth, então, né? Eles têm o quarto ano. Aqui no Brasil, eu tava na metade do terceiro colegial. Tá. E lá eu consegui, pelas minhas notas ótimas, aluna, que fosse... Ah, que linda! Eu consegui entrar direto pro quarto ano, que o ano letivo deles começa em setembro. Entendi. Então eu tava na metade do terceiro ano aqui e consegui começar lá em setembro. Então até aí tudo bem. E aí chegando lá foi tudo muito engraçado, né? Porque eu tinha feito inglês aqui, eu adorava, sempre amei. Conta dessa parte. Como é que foi chegar lá? Você sentiu o que a gente chama de choque cultural, que é chegar lá e falar, caraca, aquele inglês todo que eu estudei, cadê? Rolou? Exato, senti muito. Porque eu achava que, assim, por ter me formado em inglês, eu achava que eu sabia tudo, né? Que eu ia chegar e conversar com o americano, ó, tá bom, né? E aí cheguei lá, primeiro trauma da pessoa. Foi no McDonald's. Que legal. Já começa com os micos, adoro. Foi no drive do McDonald's. Aí, beleza. Eu tô com a minha amiga, ela tá dirigindo e tal, beleza? Aí pedi meu lanche, ela que pediu que ela tava dirigindo. Aí eu esqueci que eu tinha que pedir canudo e guardanapo, né, gente? Vou tomar refrigerante, normal, né? Porque o guardanapo você me baba bastante. E esse é um vocabulário bem fácil que a gente ensina em todas as aulas de inglês, impressionante. Aí eu, com licença, amiga, vamos supor que assim, tá ali a atendente, né? Tá minha amiga dirigindo. Amiga, dá licença. Please. Canoodles and guardanapos. What? Canoodles and guardanapos. Gente, foi ridículo. Que beleza. A minha amiga, ela só não meteu a mão na minha boca, fazia pouco tempo que a gente era amiga. Não tinha toda essa intimidade ainda. Não tinha. Que legal. Mas assim, rolou... Noodles e guardanapos. Eles deviam achar que você queria noodles, que você queria macarrão. Tipo, por que uma pessoa no McDonald's queria um macarrão, né, querida? Então tá. Bom, e aí depois da história do canoodles e guardanapos, essa sua amiga era americana? Não, era uma amiga brasileira. Ai, coisa feia fazer então, que eu conheci na escola, inclusive. Foi assim... Que legal! E aí eu trabalhei lá também, trabalhei no Kmart. Foi muito legal, uma experiência muito bacana. E é assim, lá que eu comecei a ter uma certa prática, a aprender mesmo inglês cotidiano, né? Sim, imagino. E começar a falar. Por mais que eu trabalhasse com muitos brasileiros e na escola eu me... Oi, gente! Ai, peraí que eu esqueci minha taça. Ela esqueceu a água dela. Agora sim, então, pode continuar. Então tá, vamos lá. Então, e por mais que eu tivesse, assim, muito contato com brasileiros, a gente sempre procurava falar inglês por saber que todos estavam ali pelo mesmo propósito. Tá, pra aperfeiçoar o inglês. Tinham muitos brasileiros na tua sala? Na cidade onde eu morava, tinham muitos brasileiros. Na minha sala, no high school, não tinha. Yes! Ainda bem, então. E era lá que eu começava a ter que praticar mais o inglês. E no trabalho também, tinha muita gente de muitos lugares do mundo. Então tinha lituanos, tinha gente da Índia. É que os indianos não falam inglês, né? Vamos falar aqui, gente, que eles falam alguma coisa bem diferente. É alguma coisa né? assim, nem indiano, nem inglês. É uma tipo...
socorro. Não sei. Help. Né? É bem difícil. É uma coisa meio assim. Mas tudo bem, a gente vamos aprender, né? Vamos culturalizar o negócio. Exatamente. É isso mesmo, que bom. E assim, fui muito bem recebida pelos americanos também. Isso foi muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso é uma coisa que eu também acho, eu notei muito quando eu morei lá, mas eu acho que assim, quando você fala o idioma, ou pelo menos quando você se esforça para falar o inglês, você é mais bem recebido do que se você ficar tentando rolar um Canoodles e Gordon Ables. Não é? Ou não? Sim, no caso no McDonald's eu não fui muito bem não recebida. Foi muito bem recebida. A menina fez uma cara tipo, tá, querida, tipo, passa entendi amanhã. tudo. Pede pra amiga que a amiga tá sabendo falar melhor. Mas é verdade, assim, tanto que os gerentes da loja eram todos americanos e, eles eram muito carinhosos comigo. Eles sabiam da minha situação, que eu tava sem a minha mãe ali, e sabiam que eu tinha apenas 17 anos de idade, que eu tava ali com uma condição diferente mesmo. Então a gerente, ela vinha todos os dias, ela conversava comigo. Era uma segunda mãe mesmo ali, sabe? Era muito bacana. E fui muito bem recebida. E também por essa questão de eu querer falar o inglês. Você queria também. Então exatamente. Isso também faz toda a diferença. Eles percebiam essa tua busca também. Então Com isso certeza. faz diferença. E assim, por uma menina de 17 anos, tá em outro país, buscando uma coisa diferente, buscando aprender um idioma diferente, e não tava acomodada, tava estudando, tava trabalhando. Isso é muito então eles legal, valorizaram né? muito isso. E inclusive me fez quebrar um tabu sobre os americanos. Porque sim, eu vi o lado americano que tem uma certa frieza, assim, dos adolescentes quererem sair de casa muito cedo e tal. Mas eu vi também aquele lado muito família, dos adultos que de repente têm os seus filhos saindo de casa muito cedo. E que sentem falta disso, acolhem quem quer carinho, né? Quem quer amor, que é uma das necessidades básicas da vida, né? O carinho. Com certeza, em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E aí, conta das matérias na escola. Era difícil? Era mais difícil que aqui? Você foi bem nas provas? Como é que era esse negócio pra você, das matérias em si? Então, é muito engraçado falar sobre isso, né? Porque assim, a matéria que foi mais difícil, que foi a única que foi difícil, foi história. Mas assim, história? História era difícil? Então, porque Por quê? assim, eu tava acostumada a falar a história do Brasil, Pedro Álvares Cabral, né? Aquelas coisas. De repente, Peter Álvares Cabral, né? Quem chega lá, isso não faz a menor diferença pra eles, né? Óbvio. E aí, a primeira aula era Ku Klux Klan. Uns cara encapuzado, eu falei, que coisa é essa, né? Quem são essas pessoas? Do que a gente tá falando? Gente, pensa, a gente tá tipo Friends, que a gente tem uma plateia aqui animadíssima. Tá muito legal, tá muito legal. Tá muito bom. E aí, o mais legal, que assim, o professor era muito gato. Muito gato. Hashtag marido não escute. Era Te amo, Rami. Amo. Era tipo Brad Pitt, assim? Era, mas era nerd. Era uma versão do Brad Pitt Ai, gente, nerd. que fofo. Então, não só por causa do professor que era um gato, tudo bem, mas pelos amigos também, né? Pô, eu tava uma única brasileira no meio de um monte de americano estudando história americana. Que legal. Então eu tinha que saber alguma coisa e tal. E assim, foi muito bacana, eu entendi muitas coisas sobre a história americana realmente. E eles são mais minuciosos na história americana em específico. Eles e um estudam patriotismo que, cara, é modelável. Um patriotismo muito bacana. Bem diferente da gente nesse aspecto. Bem diferente, né? A gente tem o brasileiro tem um costume muito de julgar e culpar, né, algumas coisas da história, mas a gente não precisa aprofundar nisso agora. Não, agora não. Só acho bacana o quanto é modelável o jeito como eles estudam a história Gostar americana. mesmo, gostar da história e respeitar a sua história. É legal isso, isso né? foi muito bonito, bacana. Eu também acho legal. E foi a única matéria que foi difícil, né? Porque do restante, assim, as aulas de inglês, como se a gente tivesse o nosso português aqui, a gente tinha mais gramática mesmo, a literatura. E a gente tinha pros brasileiros da escola. Então a gente não ficava junto com os americanos mesmo. Então, essa parte eu não tive tanta dificuldade porque eu fui aprendendo como brasileira mesmo. E o que eu achei muito engraçado foi a matemática.
Porque assim, eu tava aqui na metade do terceiro ano e eu cheguei lá, eu era a melhor aluna da sala. Eu tirava 10, eu acabava... Que legal! Eu acabava os exercícios em 10 minutos e a galera meio se degladiando, jogando papel pra acabar a aula, xingando o professor. Gente, por favor, é só fazer exercício, né? Tipo, eu tinha visto no primeiro colegial, segundo colegial, então assim, isso foi o mais engraçado, porque... Então aqui seria, tipo, a matemática seria um pouco mais até intensa nesse sentido do que lá. Eu, assim, na média mesmo, em questão até de química, matemática, física, não sei que outras matérias tem, desculpa. Chemistry. Aliás, você fez, falando nisso, alguma matéria opcional que você poderia escolher? Você fez alguma dessas home ec ou, tipo... Advanced Chemistry, sei lá, porque eles podem escolher algumas matérias, não podem? Você fez alguma eletiva? Lembra disso? You don't remember. Faz tempo, gente. Acho que não fez muita diferença na minha vida. Não deve ter sido. Ou o professor era muito gato e ela só tava prestando atenção. Desculpa, Humbert again. Mas só tava prestando atenção no shape do prof. Não acontecia muito, era mais de história mesmo. Rolou no trabalho algum mico alguma vez? Rolou no trabalho algum mico alguma vez?